Hoje o tema que a gente vai abordar é o controle emocional e disciplina, com um tema que se estende à performance de sucesso e resultado. Na correria nossa do dia a dia, normalmente nós não temos, né, muito tempo para parar e entender o que às vezes a gente faz, né? Muitas das vezes nós ficamos no automático, né? As nossas atitudes sempre acaba sendo uma rotina, né? Mas muitas das vezes nós não temos o controle, é por questão de consequência mesmo, né? Quem é que pode pensar assim, que já aconteceu em um determinado momento, que chega no final do dia e a gente fala, nossa, mas eu não fiz nada hoje, queria fazer tanta coisa e não consegui, que a vida é muito corrida. E quando a gente fala sobre controle emocional, a gente está falando muito sobre as nossas questões de emoções, né? Como nós lidamos com as situações do dia a dia. O controle emocional em si, ele tem o conceito, né, de ser a capacidade de alguns indivíduos terem de compreender melhor seus sentimentos e emoções. Quando nós conseguimos controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos, não se deixar levar muitas das vezes pelo sentimento, nós conseguimos ter uma performance melhor, né, no dia a dia. Que, por exemplo, a gente acaba participando de uma briga familiar, mas mesmo assim, a gente não se deixa levar pelaquela briga e consegue ir para o trabalho, consegue fazer as atividades da melhor forma possível, isso é um exemplo de controle emocional. Então, nesse sentido, do exemplo por exemplo, assim, uma briga familiar que pode acontecer no final de semana, e você ficar remoendo aquilo durante a próxima semana. Então, muitas das vezes, você ter o controle emocional é você resolver e seguir com as suas atividades normais. Então, a pessoa que, nesse sentido, consegue compreender e administrar melhor essa emoção, esse sentimento, né, ela consegue evitar novos problemas no dia a dia. Então, um outro exemplo que vocês podem, para a gente só fazer uma analogia, né, é uma pessoa que fica presa no trânsito mais do que o normal. Isso, muitas das pessoas, já é o motivo para ela chegar no trabalho e não falar um bom dia, não dar um sorriso. E quando você consegue entender que o teu trabalho, as pessoas que estão lá no trabalho não tem nada a ver com o trânsito que você sofreu ali um tempo maior ali dentro do carro, você está lidando com essas emoções, você está controlando, isso não deixa afetar. Mesma coisa, por exemplo, de um projeto que a gente acaba fazendo, e ele não sai com o resultado esperado, e tem mais pessoas envolvidas, como nós trabalhamos boa parte com pessoas, com liderança, por mais que não deu certo, a gente tem que deixar de lado, né, e não descarregar essa falha em alguém, enfim, e não deixar que aquela emoção da frustração vire uma raiva, né. Então, isso basicamente é o conceito, e quando nós falamos em controle emocional, nós seguimos pela questão da importância de ter o controle emocional, que é aquilo que eu sinalizei anteriormente. Uma pessoa que consegue reconhecer e lidar melhor com os seus sentimentos e emoções, assume o controle de sua vida e tende a ter atitudes e decisões mais razoáveis e acertadas, né, a respeito de qualquer coisa. Uns exemplos ali, tipo, uma pessoa que tem o controle emocional equilibrado, ela consegue controlar suas emoções e tende a ser mais saudáveis. Ela tem uma rotina diferente, ela não se prende às situações negativas, ela consegue manter um bom nível, né, desse controle emocional no dia a dia. Então, ela deixa de ser aquela pessoa explosiva, ela se torna uma pessoa menos estressada, e consegue atingir um nível de tranquilidade maior, se organizando também de uma forma mais tranquila durante o dia, no ambiente corporativo, e tendo mais produtividade. E também melhora a tomada de decisão. Por exemplo, assim, quem já que tomou decisão com cabeça quente em determinadas situações, depois se arrependeu. Então, a partir do impulso causado por um sentimento negativo, é prudente que você pare, você respire, entenda o que está acontecendo, olhe o lado bom da situação e procure não tomar a decisão no impulso, que na maioria das vezes que sai desses momentos não é uma escolha muito adequada, né? E isso acaba gerando uma frustração e até arrependimentos. Em algumas situações a gente consegue reverter, mas tem situações que não consegue. Um exemplo, acabar perdendo um amigo por uma discussão sobre futebol, por exemplo. Então, às vezes, é melhor a gente
da cabeça quente ali, parar, pensar e não agir por impulso. E quem tem o controle emocional, por que é importante ter esse controle emocional? A pessoa acaba fazendo bons relacionamentos, ela acaba se tornando uma pessoa que todos gostariam de estar próximo, aprende alguma coisa, é uma pessoa tranquila, mas também tem a postura. Então, você consegue ter o respeito das pessoas sem precisar ter esse descontrole, né? E quando você compreende seus sentimentos e começa a lidar com eles, você evita que suas reações negativas deixam em situações que são transferidas para outras pessoas, né? Em vez de criar um novo conflito, você cria um ponto de apoio. Então, aquela famosa frase, melhor perder para poder ganhar, né? E diante de uma situação de conflito, a gente tem que estar pensando dessa forma. E quando falamos em equipe, no mundo corporativo, é bem isso. Um líder, ele acaba sendo mais compreensivo, porque ele lida com as emoções dele e também entende, né, as emoções e os sentimentos, a postura, a atitude de outros dos liderados, e passa a compreender e fala, não, depois, num segundo momento, a hora que estiver tudo mais calmo, eu volto a conversar com esse liderado, até para ele poder perceber e administrar também as emoções dele. Assumindo na prática, o controle emocional ele é diário. Nós não vamos estar bem sempre. Não é todo dia que nós estamos 100%. Tem dia que nós acordamos, quando levantamos da cama, batemos o dedinho mindinho no pé da cama. Isso já nos deixa ali, nossa, o dia hoje vai ser ruim. Então, o que nós precisamos pensar é que, assim, não tem uma fórmula secreta para você administrar o teu controle emocional. Porém, existem alguns métodos que contribuem para que a pessoa consiga lidar de uma maneira mais tranquila as suas emoções. O exemplo de você acordar e bater o dedinho, né, do pé na beira da cama, você começa já a xingar e tal. Não, você para, por mais que for uma situação dolorida ali no primeiro momento, mas você coloca aquele pensamento, respira, conta até 10 e fala, não, eu não vou deixar isso estragar meu dia. Pode parecer coisas simples, mas faz uma grande diferença no nosso dia. Aqui existe três situações que nos permite lidar rapidamente assim com as nossas emoções e ter o controle emocional mais assertivo. Por exemplo, se você consegue reconhecer uma situação que te deixa nervoso e entende aquele sentimento de raiva que é para dar resposta naquele momento e não culpa outras pessoas ou outras situações da tua vida, algum trauma, é possível você ficar mais atento a essa emoção e aí consegue lidar. Então, assim, identificar as suas emoções, compreender que você está sentindo é o primeiro passo para o autoconhecimento. Então, você pode estar sentindo algo, uma emoção ali, uma frustração e tal, que é consequência de uma atitude de outra pessoa, não é você. Então, você fica tranquilo, não precisa ter uma reação a isso. Então, identificando, você consegue lidar melhor com esse sentimento. Cuide da sua respiração. Ajude a te desacelerar, né? Evita o nervosismo e te mantém no foco, impedindo que outras emoções te dominem. Por exemplo, a ansiedade. Você está ali nervoso com alguma situação, você para, respira, aí toma a decisão. Parece bobo, né? E simples isso, mas controlar a respiração pode ajudar a gente muito a alcançar um nível de controle emocional muito rápido. Que tem estudos e exercícios que a gente pode buscar e comprovado, que é a meditação, você começar a parar, entrar naquele período onde você fala, não, vou ficar 1 minuto em silêncio. E isso te ajuda a voltar no teu estado normal e te ajuda a pensar melhor. Porque quando você para e fica atento à tua respiração e às batidas do coração, você se concentra melhor e passa a dominar o seu corpo. Então, consequentemente, você tem mais foco, tranquilidade e evita esse nervosismo que normalmente a gente está hoje aí seguindo, né? Tudo pro lado já da ansiedade, resolver rápido as coisas, o dia cheio. Então, em determinado momento você para, porque o nosso corpo ele precisa desse tempo. Então, é interessante e importante isso. E porque é muito fácil a gente perder, né, o controle diante de situações provocadas por outras pessoas. Por isso que está aqui o pratique a empatia. Procure se identificar com outra pessoa, de entender o que ela está sentindo.
Falei do exemplo do trânsito, de ficar parado no trânsito, o mesmo ocorre quando alguém acaba te fechando e ainda te dá uma buzinada. Você fica, tá, você não sabe como é que tá o dia daquela pessoa. Se você tiver uma reação ali, não tiver um controle emocional para lidar com isso, você pode criar um outro problema. O cara acabar tá armado, enfim, tá cheio de problema. Então, se não te ocasionou nenhum transtorno, um problema que impediu de você seguir a tua viagem, deixa seguir, fique tranquilo e procure não deixar que os fatores externos comprometa o teu controle emocional, o teu dia a dia. E nada mais menos interessante e bem importante, né? Ser positivo, seja positivo. Foque nas coisas boas que podem sair dos problemas do dia a dia, no quanto você pode aprender com eles e aproveita. Então, a cada pensamento negativo que a gente tem, a gente precisa encarar essas situações esperando que os resultados ruins ou que você está sendo prejudicado, para você configurar o teu cérebro para agir na defensiva e não assumir aquela atitude negativa. Procurar ter o controle emocional e manter positivo, focando nas coisas boas que podem sair dos problemas. Por exemplo, eu tenho um problema, não consigo resolver. Então, não preciso pensar nesse problema, não preciso ficar triste, não preciso deixar de fazer alguma outra atividade, algum outro desafio, algum outro objetivo por uma questão negativa. Então, se o problema não tem solução, não precisa ficar pensando nele. Então, é aquilo que nós comentamos, identificar as emoções. Se você identifica e faz a leitura daquela situação, você procura olhar o lado positivo. Não, se tem alguma coisa positiva, vamos lá, vamos em frente. E a gente consegue manter. Um outro ponto importante é evitar a reclamação. Sempre que encontramos um motivo para reclamar, a gente procura pensar no que você deve agradecer e focar nisso. Exemplo do que eu iniciei a apresentação falando. Você levanta da cama e já bate o pé no canto da cama. Se você reclamar, você só vai atrair isso. Mas aí você agradece, lembra, nossa, mas eu acordei, eu tenho fôlego de vida. Vamos lá, bora, mais um dia. Então, quando você deixa de reclamar e passa a agradecer, passa a buscar o que é positivo, valorizar aquilo que é importante para você, você passa a ter um dia melhor e as coisas começam a prosperar. Isso é fato. Podem fazer um teste de passar, por exemplo, um dia sem reclamar, sem falar um palavrão. O teu dia passa a ser melhor, porque as reclamações só conseguirão te deixar mais nervoso e negativo. E além de contaminar o ambiente que nós estamos inseridos. E aí, como trabalhamos com pessoas, dentro do ambiente profissional, uma atitude de nervosismo, uma situação negativa ou uma reclamação pode desencadear um monte de outras situações negativas. Então, é importante a gente pensar nessa questão de evitar reclamar. Claro, se tiver alguma situação que está te incomodando, realmente, você não deve ignorar. Você tem que procurar, muitas das vezes, solucionar aquele problema, buscar ajuda profissional, caso for necessário, e mudar aquilo. Mas é importante sair da reclamação sem sentido, digamos, né? E começar a pensar em formas de mudar as situações. E falando do controle emocional, quando nós temos o controle emocional, ele está praticamente 100%, ou não, mas a gente já consegue identificar, já consegue controlar os momentos, as nossas reações, e começa a entender o nosso ambiente que nós estamos inseridos, nós colocamos a ter performance melhor dentro da questão dos nossos objetivos, daquilo que nós colocamos para fazer, que é a disciplina. Hoje temos muito isso enraizado na nossa cultura, ainda mais dentro das empresas, que é muito difícil ter um profissional disciplinado. Ele tem o desfoque, às vezes pegar o celular, então não tem aquela disciplina, aquela rotina, mas isso vem já, é uma construção da pessoa. E nós, líderes, e até mesmo quem está aqui buscando a liderança, liderado, ou não sou líder, não tenho uma equipe, mas dentro de casa você tem uma equipe, você tem as suas atividades. E se você não tem a disciplina de fazer as coisas conforme precisa ser feito, você acaba se perdendo e o teu dia não se torna produtivo. Porque a disciplina ela é classificada como um cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Ela é uma conquista pessoal que vem através de muita determinação. Então, por exemplo, as pessoas falam que não tem sucesso porque não tem disciplina. Mas é a nossa mente que costuma nos prender nos comentários como, por exemplo, eu não mereço isso.
Então, assim, a pessoa, ela fala assim, eu não mereço ter isso, mas quem disse isso para você? Que daí a gente volta lá em questão de crenças limitantes, ou até mesmo, por exemplo, quando a pessoa fala que não merece, ela não se dedica por aquilo. Então, é uma questão assim, não, eu mereço, eu quero. Quando a gente tem um objetivo, às vezes você cria um objetivo, mas na primeira dificuldade que você tem ali de seguir, talvez um cronograma, fala, não mereço, isso daí não é para mim. Mesma coisa assim, vou fazer depois, quando a gente está relacionado a uma atividade. Sempre vai deixando para depois, aí chega em determinados momentos que você precisa fazer. E aí você fica nervoso porque não consegue, porque é muito pouco tempo. Então, disciplina aliada com o controle emocional está muito relacionado com a nossa mente. Quando colocamos objetivos, por exemplo, de começar a academia. Segunda eu começo. Mas por que segunda-feira? Porque normalmente é o final de semana que você passa mais reflexivo, passa com a família, passa com, às vezes, um amigo, e o amigo fala, nossa, comecei a treinar e, nossa, estou sentindo um resultado. Aí você coloca aquilo e fala, não, eu também vou fazer. Mas se você não tem disciplina, você só vai iniciar. Ou vai acontecer de você deixar na segunda, só não vai determinar a data, não vai determinar mês, não vai determinar ano, você não vai iniciar. Então, a disciplina, ela começa nessa questão de você determinar prazos, objetivos e ele ter datas, né? Não sei fazer mesmo. O que isso nos remete? Em alguma situação dentro da própria empresa. O funcionário tem a oportunidade de contribuir, às vezes, para alguma situação, mas ele não busca aprender. E aí, por ele falar, eu não sei fazer mesmo, então não vou me envolver. Então, isso nós temos que começar a trabalhar nos nossos liderados, ou dentro do nosso ambiente pessoal mesmo, para que a gente consiga construir uma questão de que quando você tem a necessidade, você busca aprender. E se você não sabe fazer, se tem a oportunidade de aprender, alguém já fez, busca o conhecimento, busca entender, para que você consiga fazer as coisas da forma que precisa. E um outro aqui que é mais clássico, né? Não tenho tempo. E de você já ouviu isso, e falam assim, não faço isso porque eu não tenho tempo. Então, é muito complicado você falar assim, que se você segue alguma dessas frases aqui faz sentido hoje para você, procure pensar no que nós acabamos de transmitir, que é o controle das nossas emoções. Você determina o que você pode ou não fazer, o que você pode iniciar ou não iniciar, o que é importante para você, o que não é importante, e o que é o tempo. Você entender que o teu tempo é 24 horas, o tempo do outro também é 24 horas durante o dia, você passa a administrar melhor isso e aí vai perceber que você consegue fazer mais coisas. Então, é uma questão de ter a disciplina. O princípio básico de início, né, de qualquer projeto, quando a gente vai falar de projeto, ele segue algumas etapas. E para o projeto, dentro do ambiente corporativo, ser um projeto de sucesso, ele tem que seguir todas as etapas. E quando envolve várias pessoas, a gente acaba tendo atrasos, acaba restabelecendo um outro direcionamento, mas o objetivo ele é alcançado. Assim é a disciplina na nossa vida. Quando nós estabelecemos uma meta, a gente consegue enxergar qual é o final daquilo. E, por exemplo, começar a academia na segunda-feira. Mas por que você vai começar a treinar, né? Ir para academia? Porque eu preciso melhorar a minha saúde. Tá, mas em quanto tempo você quer ver o resultado? Em 6 meses. Em 3 meses. Em um mês. Em uma semana. Então, é você colocar e escrever isso, estabelecendo e ter a disciplina. Porque é aquilo, a disciplina, ela vence qualquer situação. Por exemplo, a pessoa que acorda cedo, ela não está motivada para levantar, para ir trabalhar. Ela tem a disciplina de acordar todos os dias e ir trabalhar. Então, por que nós trocamos, digamos, o nosso tempo em troca de um valor, de um salário ou de uma remuneração, e para as outras coisas que às vezes não têm a remuneração, mas tem uma melhoria na nossa saúde, nós não fazemos. Então, a disciplina é algo que nós precisamos colocar dentro da nossa rotina, aliada com o controle emocional, para obtermos uma melhor performance na nossa vida pessoal e na vida profissional. E os resultados são consequências. Se você tem uma disciplina bem alinhada com o propósito, com o pensamento, de onde você quer chegar, fica mais fácil você obter um resultado.
Porque dentro do que existe a frase, né? Se você não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, uma vida sem motivos é uma vida vazia, mesmo que ela seja repleta de metas. Ah, eu tenho uma meta disso, tal, vou fazer isso, vou fazer um intercâmbio, vou chegar à liderança, vou ter um aumento de salário. Beleza, nós somos motivados, movidos, né, por esses motivos, mas nós precisamos colocar em prática, colocar prazo, para que a gente consiga realizar. Um exemplo é, por exemplo, vou correr todos os dias, porque desejo ficar saudável em 6 meses, ou vou correr todos os dias, ou 3 vezes na semana, para que eu consiga atingir o objetivo que é participar de uma corrida específica. Então, é muito disso. E quando fala assim, estabeleça as metas, não crie-se metas muito altas, que você sabe que você não vai conseguir. Então, você coloca, por exemplo, uma meta, falando da vida financeira, não sou de poupar, mas gostaria de começar a poupar dinheiro. Qual que é o primeiro pensamento? Você fala, não, vou guardar para ter 10 mil reais. Não, se você não guarda 100 por mês, você não vai guardar 1.000 para ter 10 mil. Então, comece aos poucos, é um passo de cada vez. E um ponto que é importante é você listar, né, esses motivos, o porquê que você tem essa meta. Pense no que lhe motiva a realizar o que deseja. Por exemplo, vou guardar dinheiro durante esse ano porque eu quero fazer uma viagem em família no próximo ano. Então, 10 meses, 12 meses, você vai ter aquele motivo, né? E vai todo mês fazer isso, é a disciplina de poupar. E um outro ponto bem importante dentro da disciplina, do controle emocional, é oferecer recompensas. Porque o nosso cérebro ele reconhece uma conquista através de recompensas que recebe. Mesmo que seja algo claro que você vai atingir aquela meta, é importante você fazer as recompensas. Porque se você conseguir fazer uma recompensa, o teu cérebro vai entender que, assim, nossa, isso foi muito importante. Não espere recompensa de outro. Exemplo, você vai para academia durante um mês inteiro. Qual que é a tua recompensa que você pensaria? Não, hoje eu vou lá e vou comer um monte de coisas que normalmente eu não estava comendo porque eu estava fazendo a dieta. Você pode fazer isso, porque você fala assim, nossa, ó, que conquista. Mas aí você olha para um outro lado. Não, mas eu vou fazer isso porque daqui a um mês eu quero comprar um tênis melhor. E você se recompensa isso e você vai perceber que a nossa mente vai permitir a gente atingir aquilo que nós temos no nosso coração. É a emoção. Às vezes você tem o prazer de ter algo, mas você não corre atrás, você não faz nada por isso. Então, quando você oferece recompensas, você, mesmo que você não tenha atingido o sucesso que normalmente a sociedade prega, né, numa corrida, né, você participa da corrida, mas não recebe a medalha de primeiro lugar, mas você participou, então você deve comemorar para que teu cérebro entenda, nossa, você se esforçou, você fez o teu máximo, se dedicou durante um período e chegou aqui, que até então, há um mês atrás ou há um ano atrás, você nem participava de corrida, você nem caminhava, você nem fazia leitura, enfim, tudo isso está relacionado ao nosso dia a dia. E quando falamos no mundo corporativo, é a mesma coisa. Peguei uma atividade, peguei um projeto, peguei alguma necessidade de resolver um problema, eu estabeleço ali prazos, coloco os motivos pelo qual eu quero resolver aquilo e finaliza. Finalizou, você faz uma recompensa, seja para você ou para os seus liderados. Olha, pessoal, nós atingimos aqui o resultado, fechamento do mês, não batemos a meta, mas bora lá, nós merecemos um jantar, ou vamos tomar um chopp, ou algo nesse sentido, porque nós quase chegamos, mas bora lá, mês que vem nós vamos atingir a meta. Por quê? Você começa a criar também um ciclo de relacionamento, um ciclo de amizades que vão contribuir para que a tua disciplina ela seja atingida, né? Que você consiga ter a disciplina para atingir os seus objetivos. Use isso ao favor de vocês, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, porque nós passamos mais tempos ali se relacionando com as pessoas e vivendo muitas das vezes o objetivo de outras pessoas e esquecendo dos nossos. Então, quando nós temos o nosso objetivo bem claro, temos umas metas bem tangíveis, e temos essa prática de oferecer recompensa para nós não precisamos de ninguém falar para nós que nós somos melhores, que nós somos dedicados, ou que nós somos pessoas de referência, nossa, eu me espelho em você. Não, a gente não precisa. Por quê? Porque você já se conhece, você tem ali o controle emocional bem equilibrado e tem a disciplina enraizada nas suas ações. E quando falamos de ter a disciplina e da performance de sucesso, ela é alcançada através de mudanças de hábitos e de atitudes.
Então, a gente fala aqui em 4 pilares, que você já deve ter ou escutado ou feito alguma leitura sobre determinado assunto desses 4 pilares, que é o mindset, um deles. É uma palavra em inglês que significa mentalidade ou configuração mental. O que é o mindset? O mindset é tudo que nós temos de referência, né, para desenvolver as nossas atividades da melhor forma possível, que nós buscamos, seja ela ensinada por alguém ou que nós desenvolvemos ao longo da nossa experiência profissional ou desde o nosso nascimento. E é fundamental nós conhecermos e rever nossos pensamentos e analisar o que contribui ou não para a nossa evolução. Que a gente pode falar assim, eu sou disciplinado em determinada situação, mas aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Por quê? Porque você não estabeleceu uma meta. Vou acordar às 5 horas da manhã. Tá, mas por que você vai acordar às 5 horas da manhã todos os dias? Não, porque eu vou ler, vou fazer um café, vou praticar yoga, vou fazer... Beleza, então você tem um motivo. Agora, simplesmente, vou acordar mais cedo amanhã e não tiver um propósito, não tiver uma lista de motivos para isso, não ter uma meta, nada vai adiantar. Então, assim, a nossa mente, ela tem que ser configurada, porque ela é moldada de acordo com o ambiente que nós estamos inseridos. Por exemplo, aqui eu chamar a atenção de vocês dentro de um tema. Se você recebe uma oportunidade para assumir um determinado setor e você não esperava, digamos, você não imaginava, o que você procura fazer? Você recusa ou você busca conhecimento? Você fala, não, bora lá, vamos, se me reconhecer, me der essa oportunidade, eu vou abraçar. Mas você não tem todo o conhecimento, mas você busca. Então, você provoca uma mudança de hábitos e de atitudes para conseguir atingir a expectativa que depositaram em você. Então, a mesma coisa é para na nossa vida, né? Para a gente vai fazer alguma coisa diferente. Não esperar ter a necessidade para fazer algo, identificar antes e falar, não, isso daqui contribui para a minha evolução, para que daqui a um ano eu esteja nesse nível que eu gostaria de chegar, e busque isso. A mudança de pensamento, ela é tanto do que nós ouvimos falar, como do que realmente nós queremos pensar, que é a nossa mente que determina para onde nós iremos. Falando questão daí, o outro pilar é propósito. Se você não tem propósito, você não consegue ter mudanças de hábito, e nem atitudes, e nem constância naquilo que você determina. E é importante você ter objetivos claros e ter a consciência dos reais motivos que te impulsionam a atingir esse objetivo. Então, só assim você consegue ter uma constância, disciplina, a chegar no destino sem desistir. Você pode desanimar, você pode chegar em determinado momento que você vai pensar, não vou conseguir, vou dar uma parada. Beleza, você pode parar, você pode descansar, mas desistir, se é um propósito, ele tem um fim, ele tem um objetivo. Então, você tem que continuar. Outro ponto é a questão da produtividade. Vamos lá, dentro do ambiente corporativo, a gente sempre fala, dentro de treinamentos e conversas em reuniões de feedback, é fazer mais em menos tempo, ou fazer mais com o que nós temos, fazer o que tem que ser feito, de uma forma organizada, estratégica e bem estruturada, e de uma forma que tenha harmonia. Quando falamos em reunião, quando nós esperamos que o cara atinja uma meta, a gente quer que ele atinja a meta e mais um pouco, e damos condições a isso. É assim a nossa performance também dentro dos nossos objetivos. Se nós colocamos um objetivo e nós sabemos que a gente consegue alcançar, se você fez essa leitura e já colocou na sua mente, pode ter certeza que você consegue alguma coisa a mais. Então é assim no nosso mundo corporativo e também na nossa vida pessoal. Perfil comportamental. Hoje, praticamente 80% das nossas conquistas, do nosso sucesso dentro de um relacionamento, dentro do mundo corporativo, está relacionado ao nosso comportamento. Se você pode ter um diploma, pode ter um monte de formação, uma experiência, mas se o teu comportamento não for aquele comportamento que as pessoas gostam de estar próximo, querem aprender contigo, não vai fazer sentido. Então, você se conhecendo, olha, eu tenho meu equilíbrio emocional muito tranquilo, tenho uma disciplina nas minhas atividades, eu sei onde eu quero chegar, sei o que eu estou fazendo, tá tudo certo. Então, você consegue transmitir essa segurança, a tua postura, o teu comportamento, ele predomina não pela influência de outras pessoas, que alguém pediu para você ser assim ou não, você é porque realmente você acredita em você e sabe do teu potencial, você consegue transmitir segurança, credibilidade e alcançar mais rápido o sucesso. Então,
O que nós falamos de perfil comportamental não está relacionado às atividades, ou que a pessoa está inserida, porque ninguém faz as atividades igual aos demais. Então, você precisa pensar que o perfil teu comportamental tem que estar aliado ao teu conhecimento. Então, você pode executar uma determinada atividade de uma forma e atingir um resultado, e outra pessoa fazer uma atividade de uma forma diferente, mas atingir o mesmo resultado. Então, é importante a gente também entender que nós não somos iguais a todo mundo, não é porque está dando certo para o meu colega de trabalho ou para o meu esposo, algo que para mim vai dar certo também. Então, a gente tem que primeiro se conhecer, para conseguir ter essa performance de sucesso. E o perfil comportamental é o nosso dia a dia. Se você conhece as tuas forças, se conhece as tuas fraquezas, você consegue desenvolver melhor as suas habilidades. Não existe certo ou errado, não existe fraco ou forte, né? Existe potencializações. O que você potencializa melhor? Qual que é a maneira que você lida com as suas emoções? Precisa de ajuda, tem profissionais que podem ajudar, então é isso mesmo. Ah, não, mas se você precisa de ajuda, então você não é uma pessoa. Não, você está buscando uma ajuda para poder melhorar e você conseguir atingir um nível que você espera. Então, a performance sempre vai estar relacionado à disciplina, a um objetivo e ao controle das emoções. Você pode colocar um monte de objetivos para falar, não, amanhã eu vou começar a fazer isso, isso, isso. Não ter constância. E se você tem constância e chega no determinado momento que você fala, nossa, eu estou me desgastando muito, e não entende o que é aquele desgaste, não faz a leitura do que está acontecendo, você desiste. Você desanima, e aí você acaba influenciando outras pessoas que estão assim, não, nem adianta começar. Ih, eu comecei e parei. Então, é o que você também propaga, que é o que você enraiza. Você fala assim, não, eu não consegui dar continuidade porque realmente eu não tive foco, não tive disciplina, não era o que eu tinha de objetivo, eu tive outras prioridades. E você entender isso, aí você fala, não é uma falha, é uma situação que eu realmente não foquei. Então, você consegue criar prioridades na tua vida, independente se para o outro está dando certo e para você não, é porque ela disciplina. Então, isso a gente precisa entender, porque quando você mergulha, né, nesse conhecimento, como vocês estão buscando, né, o tempo que vocês estão disponibilizando para participar dessa imersão, acompanhando esse sistema, isso é muito importante, pode fazer muito sentido para vocês, como não pode fazer sentido. Você fala, não, aquilo eu já sabia, ou não faz sentido o que foi falado. Mas quando você começa a mergulhar dentro de um conhecimento acerca do seu perfil, é muito importante porque ele acaba te direcionando para uns novos desafios, e as suas decisões começam a ter um potencial maior, né, elevado, digamos, de decidir. Você começa já a perceber, fala, não, mas realmente eu sou dessa forma, eu preciso melhorar nisso, e se eu determinar algum objetivo, eu não vou conseguir atingir. Então, eu vou primeiro me entender como eu reajo às emoções, procurar melhorar nisso para chegar no objetivo que eu quero. Um exemplo aqui, eu acredito que boa parte de vocês já tiveram essa experiência, de conseguir falar para o outro, quando o outro está passando por uma situação de dificuldade, ou não sabendo lidar com alguma coisa, nós vamos lá e damos conselho, falamos, faz isso, faz assim, nossa, vai dar certo. E aí depois você para e fala, nossa, mas eu dei um conselho, falei que é importante para aquela pessoa fazer isso, porque ela vai melhorar, vai ter um... E eu não faço. Então, é esse autoconhecimento. Muitas das vezes a gente transmite para as pessoas coisas que é para nós precisamos, mas não se atentamos a isso. E aí, por quê? Porque nós não temos tempo. Porque nós não, isso daí eu não mereço. Porque, eu não preciso disso agora. Não tenho tempo, né? Falando que eu não tenho tempo, é muito disso. Mas aí você separa um tempo teu, uns 5 minutos, 10 minutos, e aí ou fica escutando teu amigo falar e você dá várias sugestões de melhorias, de performance, segue esse caminho mesmo, não, se dedica, faz uma pós ou algo nesse sentido, né, para ele atingir o objetivo dele, e o teu, você não faz nada. Então, fica aqui a reflexão desse tema que nós abordamos hoje, compartilhando com vocês em relação à busca de conhecimento. Eu deixo indicação aqui de 2 livros, talvez você já tenha feito a leitura desses livros, ou conhece, Poder do Hábito e O Milagre da Manhã. São 2 livros bem interessantes e que vão potencializar aquilo que nós estamos conversando, e até mesmo o que vocês já têm aí na mente, mas que ainda não iniciaram, digamos, né? Porque a distância entre seus sonhos e a conquista, né, tem o tamanho exato da disciplina.
Então, tudo vai determinar através da tua disciplina. Se